dados e analytics podem contribuir para gerenciar o processo de adequação às políticas ESG de uma empresa? O ESG ele vai trazer uma quantidade de informações muito grande para as instituições, né, de modo geral, né? Seja qualquer das 3 letrinhas ali, das 3 dimensões, mas vai trazer um número muito grande de informações e estar bem estruturado para isso é um ponto importante, né? Então, desde a qualidade do dado até, de fato, você ter o ferramental para conseguir olhar as correlações, olhar os insights e, de fato, transformar isso em reports, o Analytics é a base dessa estrutura. E muito dessas informações, elas são totalmente novas. Então, quando a gente olha no aspecto, por exemplo, do risco climático, tem muitas informações que começaram a ser medidas agora, para que as instituições olhem. Então, um número grande de informações num terreno que não era tão conhecido pelo mercado, pelos cientistas de dados que estão modelando isso, o Analytics é fundamental com todo o ferramental, as técnicas que permite para que você possa entender as correlações que existam, que nunca foram imaginadas ou que não tinha até então. Então, o Analytics, de fato, é o coração desse processo, não é o único ponto, mas é o coração desse processo. De que formas a análise de dados pode contribuir para medir o impacto ambiental das operações de uma empresa e também identificar oportunidades de melhoria? Legal. Essas novas informações, essa nova base que o mercado começou a gerar, então a gente tem várias empresas, né, começando a coletar essas informações, ou tornando isso público, ou você assinando e tendo essas informações, mas o número de informações agora passou a crescer. Óbvio que quando você senta, por exemplo, com um banco ou com uma seguradora, que eles vão ter que medir, principalmente pensando em risco climático, qual é a severidade, qual é a frequência que esses eventos vêm ocorrendo, os grandes pontos que eles batem é a questão de ainda não ter a informação. Mas uma vez que você tem essa informação e tendo o ferramental para poder analisar isso, o grande ganho que você tem é justamente como que a mudança climática, principalmente o risco físico, né, de ocorrer algum desastre, ou o risco de transição que a gente fala, ou seja, sair de uma indústria que é focada na criação de carbono para uma indústria que tem uma redução grande de geração de carbono, como que isso impacta o negócio, né? Então, quando a gente faz um paralelo com a seguradora talvez seja mais fácil de olhar, que é justamente os eventos climáticos que a gente viu no litoral paulista ou os eventos climáticos que a gente viu há 3, 4 anos atrás nos Estados Unidos, em Miami, quando você teve uma grande enchente. Então, o que a gente vê ali é, de fato, como que as seguradoras conseguiriam pegar esses tipos de risco antes de fato que ele ocorresse, ou qual que é o comportamento dele, para que você possa justamente medir de fato o risco que você está segurando na ponta, ou seja, ok, eu vou segurar essa empresa, mas ela está posicionada numa região que agora com os novos dados eu consigo ter uma previsibilidade grande de quando vão ter eventos dessa natureza e qual o tamanho desse evento. Poder medir esse risco, ele tem um impacto direto no resultado das instituições para saber lidar e dividir com esse risco. E o mesmo ponto acontece com as instituições financeiras. A partir do momento que você começa a dar crédito para a empresa A, a empresa B, a empresa C, você estuda qual a exposição que aquela empresa tem frente ao risco climático. Então, tem uma empresa que ela é muito focada, por exemplo, para fornecer peças para a indústria de automóveis, principalmente do motor a combustão. Quando você pega uma mudança do parque de motor a combustão para elétrico, é uma empresa que ou ela se reinventa ou ela tem um problema de crédito, vai ter um problema de crédito grande. Então, você tem o risco de transição e tem o risco físico também na indústria financeira. Legal. E agora trazendo isso para uma discussão mais técnica, né? Trazendo o Analytics para o terreno da inteligência artificial e machine learning. Como essas tecnologias ditas emergentes, né, podem ajudar uma empresa a se adaptar a novos padrões de risco climáticos? Obviamente, quando você começa a trazer uma série de informações e um conceito que está sendo muito usado, que é você não mais... eu tenho safras, né, de informações onde eu vou modelar e vou ver qual é o efeito do risco climático, qual é o efeito de risco que eu tenho ali, mas é você começar a buscar via streaming
aquilo que está acontecendo no momento e começar a modelar. Isso o Machine Learning ajuda muito nessa visão, ou seja, eu vou trazer muito mais informações do que talvez eu consiga trabalhar ou dê tempo de eu trabalhar num processo tradicional e deixo o processo de Machine Learning fazendo o trabalho, ou seja, a máquina passa a receber essa série de informações, passa a avaliar qual que é a importância de cada uma delas, qual é o peso de cada uma dessas variáveis e começa a mudar para entregar o melhor score. Então, ele vai tornar o processo de analytics muito mais fácil, dado que eu tenho muito mais dados e dados que eu não trabalhava até então, nessa visão. Legal. Vamos falar um pouquinho do S do ESG. Como o Data Analytics pode ajudar empresas a lidarem com riscos sociais? Quando você pega a visão de governo, a visão de fato do terceiro setor, olhando nessa ótica, a parte do social você consegue, primeiro, relacionando um pouco do social, até com eventos climáticos, quais as políticas que eu tenho que adotar, por exemplo, para moradia ou para outras visões, onde eu posso ter impacto numa população que pode ser mais sensível àquele tipo de risco, que não consegue responder rápido naquela visão. Então você tem essa visão mais no governo, no terceiro setor, aplicando o Analytics dentro dessa visão. E dentro das empresas, o social você consegue medir com indicadores que você tenha dentro da própria instituição, dentro do uso de ferramentas dentro do dia a dia, seja e-mail, agendas, você consegue buscar comportamento das pessoas e consegue medir o que de fato está acontecendo, quem de fato está sendo enviesado, quem não está sendo enviesado na sua gestão. Então você consegue de fato ter essa transparência maior do que está acontecendo dentro da sua gestão, pensando no âmbito das empresas privadas, na visão dos seus funcionários, da sua visão de como estão trabalhando. Legal que você tocou em vieses. Vieses representa um dos maiores entraves, né, para garantir uma força de trabalho mais inclusiva e diversa, né? Fala um pouquinho sobre o papel de Data Analytics em garantir que uma organização seja, de fato, inclusiva e diversa. O Analytics ele vai ajudar muito, e aí esbarra também um pouco na parte de governança, que é conseguir, você como gestor, entender como está a sua empresa. Muitas vezes o gestor olha por um achismo de como a instituição está, e o que a organização dos dados e até a aplicação de modelos, ele vai trazer de fato a foto de como está a empresa, a foto de todo esse viés que você possa ter dentro da empresa, para que você crie políticas de fato para reduzir qualquer problema ou atingir qualquer meta que você esteja buscando nessa parte do social. E tem um ponto que é interessante, algumas aplicações são bem específicas, por exemplo, no momento que você está dando crédito, o quanto o seu crédito não está enviesado também, né? E principalmente quando você começa a usar o Machine Learning. Mas aí o próprio Machine Learning, então, existe o ferramental e técnicas que você consegue endereçar o quanto, por exemplo, o seu modelo de crédito não está rompendo alguma barreira ética que não deveria. Então você consegue atuar antes que o modelo vá para a rua, seja para a seguradora, seja para crédito, talvez é mais fácil de ver, mas você consegue não deixar que o modelo use variáveis que não são, de fato, fair, honestas você usar. E agora focando no G da tríade ESG, como a análise avançada de dados pode contribuir para apoiar a governança corporativa? Vem sendo construída uma série de reportes de como você externalizar cada um dos pilares dentro do ESG, né? Então, a transparência é importante nesse ponto. A partir do momento que você já estudou o clima, já estudou a parte social, a parte de governança fica um pouco mais fácil, porque você tem as informações e tem o que é relevante para que você exponha isso para todos os stakeholders, para todo o mercado do que você está fazendo. Então, quando você parte para o último pilar, né, que é de fato a governança, essa estrutura, esses reportes já ficam mais fáceis e fica mais fácil também para a instituição ver quais são a parte de transparência que ainda não está clara, seja fora com o mercado, seja dentro com os funcionários. Então, o que eu preciso tornar mais transparente? Funcionários ou para o mercado, você fica mais fácil de organizar essa informação e publicar para o mercado. Perfeito. Obrigado.